queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um momento onde estudaremos a Palavra de Deus, continuando o nosso estudo do livro de Gênesis. Nós estamos avançando aí agora para a história de Isaac, como vimos na semana passada, o final aí, né, da vida de Abraão e Sara, chegando ao final da vida de Abraão e Sara, e já preparando então o enredo aí para a entrada de Isaac e de tudo que virá após dele. Um detalhe bom para a gente lembrar sempre, né? Eu estava até meditando a respeito dos livros que Moisés escreveu, 5 livros que provavelmente foram Moisés que escreveu, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? Os 5 livros então que os judeus, né, os israelitas consideram como os livros da lei, a Torá para eles, né? E é interessante essa divisão, essa composição que Deus permitiu que Moisés fizesse, porque nos dá um contexto global da nação de Israel, que foi a primeira nação escolhida por Deus para se revelar especificamente. E Moisés é o primeiro escritor, é aquele que primeiro recebe, seja por meio da tradição oral que Deus permitiu que então fizessem para Moisés, ou da própria revelação de Deus, que teve muito tempo com Moisés, para que desse esse panorama geral do primeiro povo que Deus escolhe então para se revelar, primeiro povo que eu digo de forma global, né? Deus tinha escolhido outras pessoas, Deus já tinha se manifestado, a gente sabe que Deus se manifestou para outras pessoas, por exemplo, Jó, que não é israelita, a gente entende que Jó ele é contemporâneo ali de Abraão, né? Mas não é um israelita, não é descendente de Abraão, então Jó, por exemplo, tinha uma revelação de Deus, mas como uma pessoa ou como um clã ali isolado. Israel não, Israel foi a nação escolhida por Deus agora para que ele pudesse se revelar e por meio da nação de Israel todos conhecessem a Deus, que Israel se revelasse então como a nação que era abençoada por Deus e outras nações se sentissem atraídas por isso. Similar ao que acontece conosco hoje, né? Deus espera que as pessoas possam perceber a glória de Deus agindo na nossa vida para que, encantados com essa glória, possam vir também ao seu encontro. E isso, então, pensando por essa ótica, os 5 livros nos dão uma direção sobre essa determinação, sobre essa escolha de Deus sobre Israel. Ele começa lá atrás, como nós temos visto e vimos no livro de Gênesis, né? Mostrando quem é o único Criador. Lembrando que Israel, quando é tirado por Deus lá da escravidão no Egito, que é o contexto aonde Moisés escreve esses 5 livros, né? Na hora que Deus liberta o povo e eles estão caminhando para a Terra Prometida, ele tem o trabalho de mostrar para esse povo, olha, não existem vários deuses, não existem coisas criadas que são deuses, existe um único Deus criador de todas as coisas, e todas essas coisas criadas, que no Egito, por exemplo, vocês podiam entender como deuses, são coisas que foram criadas, rios, sol, animais, quem quer que seja, existe só um Criador, e ele criou todas as coisas por meio da sua palavra, em 7 dias, determinando todas as coisas, colocou o homem num jardim perfeito, um jardim que iria ter comunhão com esse homem. O homem teria uma única coisa que era obedecer ao mandamento dele não comer de uma árvore, mas o homem cai, ele permite que a serpente então o seduza, ele cai e ele traz para si maldição, traz morte, mas Deus ainda na sua bondade e nas suas misericórdias promete um Redentor, aquele que esmagaria a cabeça da serpente que enganou o homem, venceria a morte e traria o homem de novo para o estado original que Deus determinou lá no Jardim do Éden. Mostra a descendência, né, desse primeiro casal, indo para uma descendência ruim de Caim, uma descendência que começa em Abel, mas que é morto por seu irmão, depois é preservada em Sete, o terceiro filho desse casal, aonde Deus então vai conduzir essa semente santa, né, até a vinda do descendente que foi prometido em Gênesis 3, e essa semente santa vai, né, se delineando, passando por Noé, depois passando por Sem e chegando até Abraão, que é onde a gente está no momento da história. Depois nós vamos continuar vendo
nessa semente santa, não indo por Ismael, mas indo por Isaac, passando por Jacó e não passando por Esaú, indo, né, em sentido aí depois, não no livro de Gênesis, mas a gente já sabe na história que aí vai para os descendentes de Judá, descendentes de Davi, e daí por diante até chegar em hoje quem a gente sabe que é Jesus Cristo. Mas até então, nos primeiros 5 livros, ele vai até o último patriarca, que é José, que apesar de não ser ele o caminho da semente santa, é aquele que foi responsável por preservar a nação de Israel no momento de crise e o motivo pelo qual eles foram parar no Egito, que era da onde eles estavam saindo. Então o livro de Gênesis ele nos mostra esse contexto e passando por esses 4 patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó e José. Nós começamos a vida de Abraão, chegamos até aqui, agora vamos passar para a vida de Isaac, que nessa passagem de hoje que a gente vai estudar, né, dos capítulos 24 e 25, desculpa, 23 e 24, nós vamos perceber aí o caminho final da vida de Abraão e Sara, e já entrando no contexto de explicar a vida de Isaac. Muito importantíssimo, gente, é maravilhoso a gente perceber isso. Cada vez que eu tenho estudado Gênesis, fica claro esse plano maior de Deus, um plano que às vezes a gente acha que são sobre pessoas, e talvez aqui os israelitas se perderam também. Eles imputam esse plano a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Moisés, a Davi, mas é tudo plano de Deus. Então Deus escolheu um povo inicialmente no seu plano para mostrar o seu propósito e a sua glória, não que esse povo seja diferente. A gente até percebe e vai perceber na história que é um povo que trai Deus todo momento, é um povo que é comparado a uma prostituta. Tamanha a infidelidade desse povo com Deus, a gente vai perceber o quanto esse povo falha, depois volta para Deus, se reconcilia, mas volta a falhar gerações para frente, mostrando que não é sobre um povo, que não é sobre ser melhor ou não, é sobre um Deus misericordioso, gracioso, um Deus que está se propondo a se relacionar a todo momento com a raça humana, e a raça humana, por um outro lado, num primeiro momento, ao ser tocada por Deus, ao ser alcançada por sua glória, reconhece, mas que gerações futuras, não muito longe, 1, 2 gerações para frente, se esquecem, deixam de glorificar esse Deus e se perdem no meio do caminho. No Novo Testamento isso se amplia também para os gentios, que passa a ser a raça escolhida por Deus para se revelar. Ou seja, a revelação dada para Israel no Antigo Testamento passa a ser uma revelação global no Novo Testamento, para todos os povos, raças, tribos e nações. Deus não se revela mais só para um povo agora, para um povo, uma nação, né? Deus se revela agora para o seu povo que tem povos de todas as tribos, raças e nações, através das Sagradas Escrituras, da Bíblia, que é revelada agora para todas as nações. E Deus escolhe então esse povo para se revelar para eles agora no Novo Testamento. Mais uma vez aqui nós não estamos falando de substituição de Israel e substituição pela igreja, e que eu mais uma vez friso aqui que para mim Deus tem um povo em determinado momento, em cada dispensação. Primeiro ele escolhe o povo de Israel para mostrar o relacionamento dele com Israel e o que acontece e se revelar para esse povo. Agora ele escolheu a igreja, mas todos nós somos filhos de Deus. Eu até gosto de olhar muito Israel como nosso irmão mais velho. A gente deve orar por Israel, não deve ter nenhum sentimento antissemitista, que a gente vê muitos evangélicos tendo esse sentimento antissemitista. É engraçado que a gente até percebe isso, mas eles mataram Jesus. Não, quem matou Jesus foi eu, quem matou Jesus foi vocês, quem matou Jesus foi Adão no Jardim do Éden. Os judeus foram a mão de Deus ali executando o juízo, a ira deles sobre a raça humana, porque todos pecaram, todos estavam destituídos da ordem. Quem estava ali pregando um prego na mão de Jesus era eu, era você, era todos nós, toda a raça humana. Então, a gente não pode ter esse sentimento. Se houve um dia que Jesus foi para a cruz e naquele dia os judeus foram usados para condenar Jesus, ou Pilatos foi para condenar Jesus, foi porque todos nós pecamos.
Então todos nós somos assassinos de Jesus Cristo. Nenhum de nós vai poder chegar diante de Deus e falar, foi o judeu lá, foi Caifás e Anás e aquela geração que matou Jesus. Ali coube, e infelizmente coube a eles estarem presentes, mas todos nós estávamos ali. Condena-o, porque cada vez que a gente peca, cada vez que a gente mente, cada vez que a gente não ama o nosso próximo, nós estamos matando Jesus. Então nós temos que ter humildade sobre isso, nós temos que todo dia chorar sobre isso, porque nós matamos Jesus. Foi por causa disso. Agora isso tem um lado maravilhoso, gente. Isso mostra o amor de Deus, a graça de Deus, as misericórdias de Deus, que fez isso em nosso favor. Diante de toda a nossa infidelidade, do nosso pecado, da nossa injustiça, Deus entregou Jesus aquele dia em nosso favor. Então é paradoxal isso, né? Ao mesmo tempo que a gente é assassino de Jesus, porque nós também, por causa do nosso pecado, Jesus estava naquela cruz, ele estava naquela cruz para nos salvar. A gente comemorou a semana passada ainda que depois de 3 dias ele foi ressurreto. E hoje ele vive novamente para nos dar essa esperança da vida, de nos trazer agora do mundo de morte para um mundo de vida. Às vezes a nossa mente explode, né, para querer entender tudo isso. Eu pelo menos fico aqui, foge palavras, foge tudo, mas isso tudo, gente, é para nos levar ao amor, a entender toda a obra de Deus. Mas voltando aqui, a gente deve ter sempre esse sentimento que Israel faz parte do nosso povo também, faz parte da nossa família. Quando a gente estuda a história de Israel, nós devemos lembrar que nós estamos estudando a história dos nossos antepassados. Porque uma vez que nós fomos alcançados por Cristo e somos hoje descendentes por meio de Cristo, somos descendentes de Abraão, somos descendentes de Isaac. Abraão é meu pai, Abraão é teu pai. Não pode não ser de forma legítima, de geracional, mas é um pai adotivo. Ele é pai de Jesus Cristo e nós hoje, como irmãos, como noivos, como filhos de Deus, como filhos de Jesus, somos filhos de Abraão também. Devemos olhar para essa história com esse amor, um patriarca nosso. Olhar para Isaac, para Jacó, para José, para os 12 as 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, toda a história como irmãos. E gente, se fôssemos nós ali na pele deles, teríamos pecado da mesma forma, teríamos falhado da mesma forma. Não nos coloquemos em posição de superioridade. A mesma forma que Adão, né? Outro dia eu vi um comentário, mas esse Adão, né? Ele tinha que pecar lá no Jardim do Éden. Adão era o nosso representante. Se fosse Fabrício, lá era a mesma coisa. Se fosse qualquer um de vocês, lá era a mesma coisa. Ele era aquele que representava a raça humana, mas ali Deus estava mostrando, olha, se vocês não estiverem conectados a mim, vocês falharão. E esse é o objetivo. Mas vamos avançar aqui então no nosso estudo de hoje. Nós vamos falar então no capítulo 23 e 24. Antes, vamos orar pedindo a orientação de Deus para que possamos ser abençoados e engrandecidos nesse momento com a sua palavra. Papai, obrigado por mais um dia estarmos diante do Senhor, diante da tua palavra, diante do teu amor, das tuas misericórdias e da tua graça. Como é maravilhoso poder contar com isso. Mesmo diante de todo o nosso pecado, da nossa infidelidade, o Senhor está conosco. E humildemente pedimos agora que o seu Espírito abra o nosso entendimento, abra o nosso coração para a gente receber o teu amor, receber a tua palavra, receber os teus ensinamentos. O Senhor tem nos discipulado pessoalmente, e isso é lindo e nós somos eternamente gratos ao Senhor, porque o Senhor fala conosco. O Senhor escolhe pessoas, escolhe povos, e o Senhor se dirige a essas pessoas, a esses povos, e o Senhor os discipula, como o Senhor fez com Israel e como o Senhor faz conosco hoje. O Senhor às vezes usa pessoas, às vezes faz isso diretamente, mas o Senhor está sempre nos ensinando, e nós nos colocamos aqui de novo, na posição de humildade, na posição de ouvintes, na posição de entender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar hoje. Então, por favor, nos dirija, que o seu Espírito nos encha plenamente e que a gente possa aparecer mais para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, Gênesis 23... Nós vamos ler esse capítulo de uma vez só, e esse capítulo aqui, pelo meu título, fala da morte de Sara, né?
Então, como eu disse, a gente está avançando no final do livro, da história de Abraão, e ele começa primeiro relatando a morte de Sara. Então, Gênesis 23, versículo 1. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã. E Abraão foi lamentar e chorar por ela. Versículo 3. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultar, para que eu tenha onde enterrar a minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor. O Senhor é príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, e na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar a minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês. Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade: não, meu senhor, ouça-me, lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos: ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo. Aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efron respondeu a Abraão: ouça-me, meu senhor. Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efron e pesou o valor por ele estipulado diante dos hititas: 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efron, em Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão, como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna de Macpela, do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para sepultura. Então até aqui a palavra de Deus. Então nós percebemos lá, né, no primeiro versículo que Sara morre aos 127 anos, um parênteses rápido aqui, se ela foi mãe com 90 anos, Isaac aqui tinha 37 anos, só para a gente contextualizar o momento que a gente está. Abraão estava aqui com 137 anos, Abraão vai viver até acho que 160, se não me engano, esqueci até de ver aqui, mas ele vai viver alguns anos mais aí sem Sara, mas só para que a gente tenha uma ideia. Versículo 2 a gente percebe que ele fala ali, né, que ela morre em Kiriat Arba, que na verdade depois passa a se chamar Hebron, que é ali naquela região de Judá, é na região que vai ser a terra de Judá, dada a Caleb, né, que era aquele responsável, o líder de Judá. Está perto de Jerusalém, de Gaza, está ali naquela região também onde quase tudo acontece, né? E aí nós percebemos que Abraão lamenta, né, levanta um choro aqui, lamenta a morte de Sara, mas depois que ele vai se preocupar aqui com o sepultamento dela. E Abraão maravilhosamente se coloca na posição aqui, né, de alguém que é estrangeiro na terra, mesmo sabendo que aquela terra era dele. Lembra que Deus desde o começo tinha dito naquele evento depois que ele tem com Ló, lá ele fala, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para o norte, olha para o sul, né, para o oriente, para o ocidente, para tudo, essa terra é toda sua, cara, onde a planta do teu pé pisar, a terra é sua.
Mas Abraão não se portava assim, ele entendia que naquele momento a terra era dos hititas. Ele se colocava numa posição de humildade, ele sabia que um dia aquela terra seria a dele, mas até aquele momento não era, era dos hititas. Então ele vai falar com esses hititas, né? A gente vê no versículo 3 e versículo 4, se colocando dessa forma. Um outro negócio aqui maravilhoso é que ele fala que ele se curva diante dos hititas. Ele, que era alguém abençoado por Deus, tinha muitas riquezas, ele se curva diante deles, né? Ele tem ele reconhece a sua posição, a sua humildade, ele age como um servo de Deus, alguém que é abençoado por Deus, mas que sabe que cada coisa tem seu determinado tempo. Que, por exemplo, essa terra não era dele ainda, não era o momento, então ele vai com toda a humildade diante dos hititas para que eles pudessem ceder uma terra, um lugar para eles, né? Um lugar para ele enterrar Sara, né? Para sepultar Sara. E aí ele chega então diante dos hititas, pedem isso, e os hititas têm uma das respostas mais maravilhosas que a gente pode encontrar, né? Versículo 5: o Senhor é um príncipe de Deus no meio de nós. Os hititas reconhecem a mão de Deus sobre Abraão. Lembra que eu falei no começo que esse é o objetivo do povo de Deus? As pessoas perceberem a ação de Deus na nossa vida e dar glória a Deus por isso, e se voltarem ao Senhor e olhar para Ele. E os hititas fazem isso, né? Para eles ali, a gente percebe isso até aqui, principalmente no versículo 6, ia ser um privilégio ter Sara sepultada no meio deles, porque Abraão era um príncipe de Deus, Abraão era alguém que Deus abençoava, era alguém que estava com Deus, que era amigo de Deus. E para os hititas isso era maravilhoso, eles falam, não, a gente pode falar onde você quer enterrar ela, que aonde você quiser a gente vai ceder, não vai ter ninguém que vai se opor, só faltou, é um privilégio para a gente você enterrar sua esposa aqui, Abraão. Você é alguém fora da curva, você é alguém que é príncipe de Deus. Gente, quem era um príncipe? Filho do rei. O que eles estão falando? Cara, você é filho do rei dos reis. Você é príncipe do rei dos reis. É lindo isso. Olha que bonito você ver as pessoas enxergarem alguém abençoado por Deus a ponto de chamar, cara, você é filho do rei dos reis. O rei dos reis está com você, ele te dá tudo. Só faltou eles falarem, essa terra é tua, cara. Se você é filho de Deus, se você é príncipe de Deus, essa terra é sua. Porque tudo é de Deus, né? Então, para eles era um privilégio dar essa terra para que eles dar uma sepultura para que ele enterrasse, né, a Sara. E eles falam isso, escolhe, pode escolher, ninguém vai se opor. Aonde você quiser sepultar sua mulher, eles vão ceder, né? Quem for dono daquela terra vai ceder. Mas Abraão humildemente se curva diante deles, mesmo depois de ouvir você, se é outra pessoa, né? Mas você é príncipe de Deus. Então tá bom, cara, ó, é o seguinte, quero isso. Não, ele se curva. Perfeito. Eu queria só que eu pudesse escolher um lugar, mas eu vou comprar esse lugar. Eu reconheço que a terra hoje é de vocês e eu quero comprar esse lugar. E aí ele até escolhe um lugar, né? Fala então que esse lugar era de posse de Efron, um filho de Zoar, né? Dos filhos de Zoar. E determina, é lá na região onde tem a caverna de Macpela, perto dos carvalhais de Manre. Ele crava ali o local e sabia que aquela terra pertencia a Efron, um hitita, né? Que era o dono da terra. E aí interessante, né? Que ele fala muito isso, né? Ele não queria receber nada de graça, ele não queria que eles dessem aquela terra. Aqui tem muito a ver, mais ou menos, quando ele teve aquela conversa com o rei de Sodoma, né? Para que ninguém falasse, eu cedi isso para Abraão, eu fiz isso por Abraão. Abraão era abençoado por Deus e ele fazia questão de mostrar isso. É Deus que me abençoa, por isso eu tenho condições de comprar um campo, eu tenho condições de comprar uma sepultura, porque isso vem do próprio Deus. Uma coisa que eu acho que eles estão preparando, que Moisés está preparando o terreno aqui também, é que os patriarcas vão ser enterrados ali no mesmo lugar, né? Inclusive, quando eles saem do Egito,
José, eles saem do Egito depois de 400 anos, então José viveu muito tempo antes disso, mas José pediu para que os israelitas lá, desde aquela época dele, e mantivessem essa tradição, para que quando ele sabia que Israel um dia ia ser liberto da escravidão do Egito, então ele falou, o dia que vocês voltarem para a terra prometida, a terra que Deus deu a Abraão, Isaac e Jacó, eu quero que vocês levem os meus ossos para enterrar junto com lá nesse lugar aqui de Macpela, na caverna de Macpela. Então também tem isso, né? Moisés tem essa missão de levar os ossos de José, isso depois vai caber a Josué, uma vez que Moisés não pôde entrar na terra prometida, mas para também enterrar José lá, né? E aí ele continua na história, versículo 10, a gente percebe que Efron está ali no meio do povo, que Abraão estava falando, né? Uma coisa interessante, né, gente? Como Abraão devia ser famoso, né? Porque ele estava ali na porta da cidade. Tudo bem que muita gente ficava ali na porta da cidade, muitas coisas aconteciam ali, julgamentos, muita troca, comércio e tal, mas tinha muita gente. Inclusive Efron estava lá, ouvindo o que Abraão estava falando. E aí Efron se apresenta, fala, a terra é tua, pode ir lá, sepulta, faz o que você quiser, não tem problema. Versículo 12, mais uma vez Abraão se curva diante dele, reconhecendo que a terra naquele momento era de Efron. Penso que a conversa foi assim, agradeço, maravilhoso, mas eu quero comprar tua terra. Efron diz o preço, 400 peças de prata. Abraão acha justo o preço, paga por essa terra. Então, olha só a posição dele, de novo, ele foi chamado príncipe da cidade de Deus Altíssimo, do Rei dos Reis, mas mesmo assim ele se coloca numa humildade, né, oposto de um príncipe mundano, né? Se a gente for olhar reis, príncipes que são direcionados pela ordem desse mundo, a gente vê uma posição totalmente diferente, mas aquele que é direcionado por Deus, ele tem essa posição de humildade, de reconhecimento, de saber esperar o momento certo. Gente, por que eu estou dizendo isso para vocês? Essa terra é toda nossa. Às vezes a gente olha para as riquezas desse mundo, para esses lugares maravilhosos, isso vai ser tudo nosso. Ainda não é. Então, da mesma forma que Abraão aqui estava na terra que era dele, que ia ser dele, mas reconhecia que naquele momento era de posse dos hititas, é a mesma coisa nossa hoje. Mas olhem para a sua direita, olhem para a sua esquerda, olhem para o norte, olhem para o sul, é tudo de vocês, é tudo nosso. O nosso Pai, o nosso Deus é dono de todas as coisas, Ele vai restaurar esse mundo caído aqui, ó, e nós vamos viver nele de forma perfeita e vai ser tudo nosso. Porque hoje nós somos, como Abraão, príncipes, escolhidos, direcionados, guiados, discipulados pelo Rei dos Reis. É a mesma coisa. Ainda não tomamos posse, ainda vivemos aqui, compramos casa, compramos terras, compramos bens, mas sabemos que um dia tudo isso, tudo, sem exceção, serão dos filhos, os escolhidos, aquele que Deus tirou das trevas e trouxe para a luz. É a mesma coisa. E nós devemos olhar para isso. Às vezes a gente... E lembra que a gente fala dos tesouros eternos? Tem tudo a ver com isso. Às vezes a gente fala de tesouro eterno muito na questão espiritual, né? E tem, não estou tirando isso fora, mas vai ter também questão material. Jesus, quando voltar para reinar e quando a nova Jerusalém descer na terra, vai ser um reinado físico. Jesus ressuscitou e é vivo hoje, ele comeu, ele bebeu, e nós vamos comer, nós vamos beber, porque Jesus comeu, Jesus bebeu. Nós vamos viver num lugar. Então as heranças eternas, e é tudo nosso. Só que, ó, gente, olha, e o mundo tem lugares bonitos hoje, maravilhosos. E ele é amaldiçoado. Imagine esse mundo restaurado. Esse mundo com Cristo reinando em Jerusalém, com Cristo direcionando a paz do mundo, direcionando as nações, o amor, regendo uma unidade em amor no mundo restaurado. É isso. Essa é a terra que Abraão espera. Essa é a terra que Abraão sabe que aonde a planta do pé dele pisa é dele, aonde a planta do nosso pé pisar é nossa.
Gente, a gente pode ir para a Europa hoje, a gente pode ir para os Estados Unidos, para a Austrália, para onde quer que a gente for. Aonde o nosso pé pisar vai ser nosso um dia. Porque é do nosso Pai. E o nosso Pai nos dá aquilo como herança. Mas aqui Abraão, então, voltando, se curva também diante de Efron novamente, versículo 12, diz que quer comprar. Ele paga, então, o preço, ele aceita o que Efron estabelece como preço, e assim, então, se torna dono daquele pedaço de terra, dono da caverna de Macpela. Ela é transferida para Abraão, então Abraão pode enterrar Sara ali, sem depender de ninguém, exceto do próprio pai dele, do Deus Altíssimo, que provê então para ele um lugar na terra onde ele era e se considerava estrangeiro, um lugar para sua esposa habitar, ser enterrada e permanecer lá. Lembrando que essa região ali fica perto de Jerusalém, perto ali de Gaza, né? Naquela região então que vai pertencer a Judá, que hoje também é onde pertence Israel, onde está a nação de Israel, ok? Avançando agora, nós vamos para o capítulo 24. O capítulo 24 ele é um capítulo extenso, então nós vamos fazer um pouco em partes, né? Não vamos ler ele inteiro. Primeira parte, do 1 ao 9. Então, capítulo 24, versículo 1 ao versículo 9. Abraão já era velho e de idade bem avançada. E o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era responsável por tudo que tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, de que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você, para que lhe traga uma mulher para o meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Então, depois da morte de Sara, Isaque aqui, né, mais de 37 anos, ainda não tinha casado, Abraão preocupado, né, com a descendência dele e preocupado que ele não se casasse com alguém ali da terra, porque já sabia, né, da idolatria dos seus habitantes ali, os cananeus. Ele chama o seu servo mais velho, pede então para que ele faça um juramento de que ele fosse até a terra de Abraão e trouxesse uma mulher de lá da parentela de Abraão, uma parente de Abraão, para se casar com o seu filho Isaque. Uma coisa legal aqui que a gente vê, né, uma passagem também que, mais uma vez, ele fala: Abraão era abençoado por Deus, o Senhor em tudo o abençoara, ou seja, tudo. E aí é uma coisa interessante, né? Quando ele fala esse termo, o Senhor em tudo o abençoara, em todos os momentos. A gente viu que Abraão teve altos e baixos ali, né? Mas mesmo assim, Deus sempre esteve com ele, Deus sempre abençoou, e todos sabiam disso. Até vimos aí anteriormente que ele era tido como o príncipe de Deus, alguém que Deus que as pessoas viam que Deus era com ele, que tinha, né, parte com Deus. Aí eles começam então esse debate, né? Vai lá, busca alguém da minha terra. O servo questiona: peraí, mas e se a mulher não quiser vir? Eu faço o quê? Eu levo Isaque comigo até lá para ele escolher a mulher? Abraão nessa hora refuta: de jeito nenhum, você não vai levar meu filho para lá, porque meu filho ele vai permanecer aqui. É aqui que Deus deu a terra da promessa. Deus nos disse que a nossa descendência vai se estabelecer até aqui, então você não vai levar ele até lá. Mas fique tranquilo, porque Deus enviará o anjo diante de você. E essa missão não é tua, essa missão é de Deus. E quando Deus faz, Abraão tinha tanta convicção disso, que ele falou: pode ficar tranquilo. E até ele dá para dar uma
tranquilizada no servo, fala, pode ir, se não der certo, você está livre do juramento, tá? Pode jurar, não fica tranquilo. Você não tem a preocupação com o resultado dessa missão, você simplesmente vai lá, porque vai dar certo, o anjo do Senhor está indo na tua frente e não tem como, se o anjo do Senhor foi, vai, não tem, mas fique em paz, para você não ir, era uma viagem longa, né? Era 1.000 e tantos quilômetros, você imagina o servo viajando, e se eu chegar lá, a mulher não quiser vir, imagina, então Abraão fala, vai tranquilo, fala-se com a mulher, se ela não quiser vir, você está livre do seu juramento. Mas Abraão tinha convicção de que ia dar certo, uma vez que não era sobre Abraão, uma vez que não era sobre o servo, era sobre Deus, a história e o plano de Deus. E o anjo do Senhor, que faz com que as coisas aconteçam conforme o propósito de Deus, estava indo à frente. Então, era impossível essa missão dar errado. Abraão acho que tinha isso em mente. Mais uma vez ele disse, né, que pode ir, se não der certo, você fica tranquilo, né? Uma coisa interessante, esse ato que ele fala de pôr a mão aqui embaixo da coxa, era um ato que eles tinham para mostrar fidelidade e um compromisso, né? Então ele fala, põe aqui para eu garantir que você vai realmente fazer essa missão. Então, depois desse primeiro embate aqui, dessa conversa entre eles, o servo fica tranquilo, né? E concorda e fala, tá, ok, eu vou lá, vou jurar e vamos lá buscar então uma esposa para o seu filho Isaac. Agora nós vamos ler uma passagem um pouco mais longa, do 10 ao 53. Tá? Desculpa, do 10 ao 49. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o seu senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito e seja bondoso com o meu servo Abraão, com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Conceda que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe. Também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, tirarei água também para os seus camelos, até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro e 120 gramas e perguntou, quem é você? De quem você é filha? Diga-me, por favor, e se há lugar na casa de seu pai, para que eu e os meus companheiros passemos a noite. Sou filha de Betuel, o filho de Milca, que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu
Senhor. Eu falei que eu ia ler tudo, mas eu vou ler até aqui, só para não ficar tão longo. Mas, então, continuando na história, Eliezer, o servo vai, então, né, em direção à Mesopotâmia, a região do Iraque ali hoje, né, a região da Babilônia, onde Abraão nasceu e onde os seus parentes continuavam. É interessante que ele fala aqui que o servo parte com grande primícia, né? Ele leva aí tudo que Abraão tinha de melhor, o quanto Abraão, então, estava abençoando outras pessoas e abençoar a família dele também, né? E para que também chamasse a atenção de alguém ali, né? Da sua família para trazer para o seu filho Isaac. Então ele parte, ao chegar lá, ele encontra um poço, percebe ali que as mulheres da terra iam para aquele poço, né? E é interessante que ele então pede um sinal para Deus, né? Primeiro ele fala, né? Ele reconhece a bondade de Deus com Abraão, ele reconhece tudo que Deus tem feito e pede novamente: não retire a sua bondade diante dele, permita que a minha missão tenha êxito. Ele ainda não está confiante na posição do anjo, né? Depois nós vamos ver que ele vai ficar, mas ainda não está, ele ainda está com medo, né? E ele pede um sinal para Deus em relação a isso. Ele começa a orar para Deus pedindo então, né? Olha, se vier a moça que vier aqui, eu vou pedir água, se ela me der água e der água para os meus camelos e de alimentar os camelos, abastecer os camelos de água para os camelos era algo muito grande. Ele pede isso, né? Ele faz essa oração como um sinal: Senhor, me dá um sinal para eu saber que eu tive êxito na minha missão e que o Senhor foi bondoso com o meu senhor Abraão e que aquela é a mulher que o Senhor vai dar para Isaac. Ele pede esse sinal e ele ainda está nessa oração, e antes dele terminar, a Rebeca chega, uma mulher muito bonita, fala que virgem, não tinha tido relacionamento com nenhum homem, né? Ela aparece então perante o servo. O servo o servo vai até ela, né? Fala, me dá um pouco. Ele puxa a conversa, né? Me dá um pouquinho de água, e acontece exatamente, gente, o que ele tinha pedido. Ela dá água, ela serve ele com água, serve os camelos com água, né? E ele fica observando ali, né? Eu acho que ele ficou até em estado de choque. Ele falou: não é possível, olha, eu nem terminei de orar e aconteceu assim, igualzinho. Olha como o anjo do Senhor, ali, gente, ele está observando a glória de Deus, ele está observando o anjo agir sobre ele, né? Então, acontece tudo como deveria acontecer, como ele tinha pedido, o sinal, ele tem ali a confirmação, né, de que era o plano de Deus, Rebeca era, né, a mulher escolhida. Então, depois que ele observa tudo isso, ele presenteia ela, né, dando presentes para ela. Mas o que eu acho mais... Aí antes disso, né, ele presenteia, fala de quem que ela é filha, tal, e ela explica que é filha de Betuel, filho de Milca, né, filho de Naor, então ele é neta de Naor, que é o irmão de Abraão. Ele pergunta se eles tinham lugar para ficar lá na casa deles, né? Ela fala: não, fica tranquilo, tem bastante lugar lá. Mas o que eu acho mais fantástico aqui é a postura do servo, né? Então, ao perceber que tudo deu certo, que a mão do Senhor estava com ele, ele se curva diante de Deus e ele se coloca em adoração. E aí ele fala essa frase maravilhosa: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. Agora ele pôde entender. Abraão tinha dito que o anjo ia. Eu acho que ele não deve ter caído a ficha agora. A ficha caiu para ele. Ele entendeu. E aí quando a gente entende, quando a gente vê a glória de Deus, quando a gente percebe a mão de Deus agindo, só tem uma coisa que nos resta e que nós vamos fazer, porque a gente se entrega: se curvar, se prostrar e adorar esse Deus maravilhoso. Isso é o que ele fez. Isso é o que, quando a gente entende, não sobra outra coisa, gente. A gente vai perceber e a gente vê o quanto a mão de Deus é sobre nós. Avançando aqui então do 28 agora até o 49. A jovem correu para... Então, versículo 28.
A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã. Já está mostrando aqui o perfil de Labão, né? E ouvir a Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos. E disse: venha, bendito do Senhor. Por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e o lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse: não comerei enquanto não disser o que tenho a dizer. Disse Labão: então fale. E ele disse: sou servo de Abraão. O Senhor abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice deu um filho, que é herdeiro de tudo que Abraão possui. O meu senhor fez-me jurar, dizendo: você não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá à família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para o meu filho. Então perguntei ao meu senhor: e se a mulher não quiser acompanhar? Ele respondeu: o Senhor a quem tenho servido enviará o seu anjo com você e coroará o êxito da sua missão, para que você traga para o meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão: se assim desejares, dá êxito à missão em que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se a moça vier tirar a água, se uma moça vier tirar a água e lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco do seu cântaro, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca, com o cântaro no ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água. E eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? Ela respondeu: de Betuel, filho de Naor e Milca. Então coloquei pendentes em seu nariz e pulseiras em seus braços. Curvei minha adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo em buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiseres mostrar fidelidade e bondade com o meu senhor, digam-me. Se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Então aqui nós percebemos, né? Rebeca chega lá na casa, fala a história para eles. Aí Labão, né? Aquele Labão que nós vamos ver mais para frente, um cara ganancioso, vendo lá as pulseiras de ouro, né? Que ele tinha recebido. Ele sai correndo apressado, mostrando toda a sua ganância e vai, então, primeiro ele arruma ali o local para eles ficarem, arruma as coisas lá e vai atrás do servo. Quando ele chega lá, então, ele convida os servos para entrar, ele fala já que está tudo preparado, água, folhagem para os camelos, e leva eles para lá, oferece isso para eles, dá comida para eles, né? Oferece comida para eles também, tanto para o servo quanto para aqueles que estavam acompanhando, mas o servo nesse momento fala: não, antes eu queria conversar, não vou comer enquanto eu não vier cumprir aquilo que me foi determinado. Só uma coisa, tá, gente, eu esqueci de falar no começo, Moisés aqui está preparando também o povo para não se misturar com os cananeus, né? A gente vai ver na lei que Deus não queria que eles casassem com os cananeus, então Moisés está aqui também preparando, e até para que eles tenham esse casamento entre eles, né? Tem os seus parentes, né? Mas aí voltando, então, ele vai lá para cumprir a sua missão. Ele começa dizendo, né, que era então servo de Abraão, explica toda a missão dele, que Abraão determinou para que ele fosse encontrar lá
né, uma esposa para o filho dele. Ele explica uma coisa interessante que ele fala, né, tudo que Deus tinha abençoado Abraão, principalmente das riquezas, que Isaac era filho, era herdeiro, né, era filho dele e herdeiro de todas essas riquezas, mas mais interessante, que ele teve Isaac. Se a gente for lembrar, Abraão saiu ali da região com mais de 50 anos, 60, 70 anos da terra dele. E Sara era estéril, então para eles, Sara ainda devia ter, né? Abraão não deveria ter tido filho com Sara, pelo menos, né? Porque Sara era estéril, pelo menos quando ela saiu ali da terra. Mas ele diz, não, Deus abençoou o meu Senhor, e na velhice dele deu um filho para ele, né? E esse filho é o herdeiro de tudo isso, né? Então tudo que o meu Senhor tem é do filho dele, né? Que é o herdeiro dele. Aí conta então, né? Que ele manda o servo ir lá buscar uma esposa no meio da sua família, né? Diz que a missão ia ser sucedida porque quem estava mandando essa missão era Deus, que estava enviando um anjo de novo. Então ele entende aqui agora, né? A ação do anjo. Ele vê que é Deus que está no comando de tudo. Então, que a missão tem êxito. Aí ele conta o sinal que ele pediu, né, para que Deus desse da moça, a primeira moça que aparecesse, que desse água de beber do cântaro dela para ele, que desse água para os camelos. Essa era aquela moça, então, que Deus estava escolhendo para o filho do servo do Senhor dele, né? E aí ele pergunta, né, diante de tudo isso, diante de tudo que eu expliquei, me digam, vocês vão ceder a moça para mim ou não? Né? Ele já sabia também se o anjo estava, era do anjo, né? Então, ele simplesmente só está deixando acontecer aqui e esperar a resposta deles, de Betuel e de Labão. E aí no 50 agora, versículo 50, aí nós vamos até o 66, para finalizar. Então, versículo 50. Labão e Betuel responderam, isso vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro, prata e vestidos a Rebeca, deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois ele e os homens que a acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem pela manhã seguinte, ele disse, deixe-nos voltar ao meu senhor. Mas o irmão e mãe delas responderam, deixa a jovem ficar aqui uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse, não me detenham, agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão. Vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então eles disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, a sua irmã Rebeca e sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam. E abençoaram Rebeca, dizendo, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com os homens. Assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Beer-lahai, pois habitava no Neguebe. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam os camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Então aqui terminamos a leitura bíblica. Então avançando aqui nós percebemos, né, a resposta de Labão e Betuel, e é uma resposta interessante, né? Se isso vem do Senhor, a gente pode fazer o quê? Olha que coisa interessante, né? Realmente, eles não podiam fazer nada, era a vontade de Deus, né? E eles falaram, aqui está a Rebeca, leva ela, né? Na verdade eles vão deixar até para ela decide, mas leva ela, né? Então não tinha muito o que fazer, era a vontade de Deus e tinha que cumprir e acabou, né? Então aí depois ele presenteia eles, né? Presenteia Rebeca, presenteia a mãe de Rebeca, presenteia Labão. A gente lembra que Abraão mandou ele levar todas as primícias que ele tinha, então eram muitas riquezas, né? Eram coisas muito
muito boas, e só depois, então, aliás, ele se curva diante de Deus novamente, né? Mais uma vez o servo se coloca, a missão teve êxito, então ele mais uma vez agradece a Deus, ele cumpre a missão dele, faz tudo isso e só depois ele vai comer e beber, e os seus servos vão comer e beber. Então, olha também a seriedade aqui do servo, olha o quanto ele se dedicou a cumprir aquela missão que o seu Senhor tinha dado para ele, mostrando aqui que às vezes essa fidelidade também falta no nosso meio, né? Na nossa geração, na nossa vida. E ele aqui cumpriu, mas tudo isso por quê? Porque o anjo estava diante de Deus. Então, se a gente quer ser fiel, se a gente quer manter esse nível de comprometimento, nós temos que permitir que o anjo de Deus, temos que orar para que o anjo de Deus vá à nossa frente para que a gente possa fazer tudo isso. Continuando, a mãe e o irmão pedem para que ela fique mais um dia com eles, né? Mais 10 dias, mas o servo está tão focado ali em cumprir a sua missão, fala, não, por favor, deixe que ela vá com a gente, eu preciso, já que Deus coroou a minha missão até aqui, que ele possa concretizar isso com ela partindo e sendo dada em esposa ao filho do meu Senhor. Eles então falam, ok, chama ela, se ela decidir, ok, né? Eles chamam, perguntam a Rebeca, Rebeca, vamos partir hoje, vamos, ela na hora aceita, vai, mais uma vez o anjo estava com eles abençoam ela, que ela pudesse crescer, fosse mãe de muitas nações, de muitas tribos, né? Ela vai ser realmente uma mãe de uma nação aqui maravilhosa, ela vai ser mãe de 2 nações, né? Porque tem os descendentes de Isaac e os descendentes de Esaú. Os descendentes de Esaú depois vão ser os edomitas, então ela é mãe tanto dos edomitas quanto dos israelitas, os irmãos, né? Mas mais pelos israelitas, né? Então a Rebeca junto com a sua serva se aprontam, elas partem, né? E aí já no caminho ali de quase chegando na terra prometida, Isaac está no campo, né? Então Isaac avista a comitiva, vai ao encontro, ela desce do camelo, pergunta quem é, se prepara, e aí há esse encontro maravilhoso entre eles, e aqui usa a palavra que Isaac amou Rebeca. Isso é maravilhoso, né? Então, a conotação que nós temos aqui é que houve um encontro de amor mesmo, né? E eles não se conheciam, eles não sabiam, mas, gente, o que eu quero dizer? Quando é o anjo de Deus direcionando, o amor é natural, vai acontecer, porque não é sobre as pessoas, é sobre o próprio Deus. E aí a gente chega, então, nessa história agora de Isaac, nós ainda vamos ver no capítulo que vem um pouquinho do final da história de Abraão, mas nós já estamos entrando então na história de Isaac, e como Deus, eu acho que o mais importante de tudo, Deus tem construído esse cenário na condução do povo de Israel. Então, aqui passando então pelos patriarcas, chegando agora em Isaac e mostrando para o povo a sua descendência, a história dos seus patriarcas, aí entrando em Rebeca e entrando em Isaac. E nós vamos ver que os dois têm um papel muito importante aí depois na história, né? Rebeca vai também ter uma influência bem grande aí, principalmente na condução dos filhos, aí na determinação de Jacó como o herdeiro da semente santa. Mas mais uma vez, o mais importante de tudo é a gente perceber a mão de Deus sobre tudo, o anjo de Deus conduzindo as coisas, mostrando aquilo que nós temos dito, tem um plano muito maior do que o nosso. Um plano onde Deus já determinou as coisas e Ele é aquele mantenedor. Então, se hoje nós podemos ter tranquilidade de que nós teremos aquilo que Ele nos prometeu, é porque é do plano dele, não é do nosso plano. O anjo está indo na nossa frente. E se o anjo está indo na nossa frente, não tem risco de falhar. E mesmo que no meio do caminho possam ter percalços, o resultado já está garantido. E esse resultado veio por Jesus Cristo. E é aquele que entregue por nós nos garante tudo isso. Garante até para esse povo. Se um dia Abraão vai ter essa terra prometida, né, que ele se considerava estrangeiro naquela época e um dia vai ser dele, é porque Jesus Cristo fez o que fez. Então, porque não é sobre Abraão, é sobre Jesus, não é sobre Isaac, é sobre Jesus, não é sobre nós, é sobre Jesus, é sobre Deus. Então, o resultado é garantido, porque o anjo do Senhor está indo à frente, não é sobre nós, é sobre Deus, é sobre Jesus, e só nos resta nos entregarmos a isso, a permitirmos que Jesus entre na nossa vida cada vez mais, para que a gente conheça o plano de Deus, para que a gente esteja no meio, no centro desse plano,
e possa usufruir, possa participar, possa ter o privilégio de colaborar com Deus, que é a ideia e a vontade de Deus, que nós colaboremos com Ele. Ele que nos dirige, Ele que nos capacita, Ele que nos motiva, Ele que faz tudo, mas Ele quer nos dar esse privilégio de participar de tudo isso, como deu para Abraão, como deu para Sara, como deu para Isaac, como deu para Rebeca, como deu para todos os seus escolhidos que participaram da história. Isso é muito importante, que a gente possa ter esse entendimento e que o anjo do Senhor vá à nossa frente em todas as coisas. Amém? Foi muito bom estar com vocês aqui novamente. Nós vamos então orar terminando e a semana que vem estaremos juntos de novo. Papai, obrigado por mais esse dia, por mais uma vez a sua palavra nos alcançar, por mais uma vez termos a oportunidade de conhecer sobre o Senhor. Que essa palavra crie fundamentos no nosso coração. Que nós entendamos o teu plano, porque é o teu plano. É sobre o Senhor, é sobre a tua glória, é sobre Jesus Cristo, sobre o seu Espírito pleno em nós. É tudo sobre o Senhor. E que isso venha em nosso coração e que nos traga também esse sentimento do servo, de se prostrar diante do Senhor, de adorar o Senhor por tudo isso, porque o Senhor é glorioso, é grandioso, é gracioso, é tudo. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, nós entregamos tudo que temos, tudo que somos e tudo que fazemos para o Senhor. Nos dirija por essa semana, nos dirija por nossa vida e que a gente possa ser fiel ao Senhor acima de tudo. Nós consagramos esse momento ao Senhor, a nossa semana ao Senhor, e oramos no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até semana que vem. Forte abraço.